Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 59, módulo 4. O assunto: avaliação. Perguntas de revisão programada. Vamos lá? Primeira pergunta: a afirmação seguinte está certa? Pode haver tensão mesmo sem haver o fluxo de corrente? Preste atenção, hein? Pode haver tensão mesmo sem haver o fluxo de corrente. Item A: a afirmação está certa. Item B: a afirmação está errada. A resposta certa é o item A. A afirmação está certa. Passemos então para o item 7. Item 7. Vamos lá? A resposta certa para a pergunta do item 1 é A. Da mesma forma que há disponibilidade de pressão de água na torneira de sua casa, quer você use ou não, existe também pressão elétrica, isto é, tensão, nos terminais de uma bateria ou na tomada de força de sua casa. Próxima pergunta. Uma bateria de 9 volts pode melhor dar partida a um automóvel do que uma bateria de 6 volts? Preste atenção. Uma bateria de 9 volts, ela pode melhor dar partida a um automóvel do que uma bateria de 6 volts? Item A: sim. Item B: não. A resposta certa é o item B: não. Passemos então para o item 15. Item 15. A resposta certa para a pergunta do item 7 é B. Vocês não podem afirmar nada sobre o que pode ser realizado com uma bateria, apenas conhecendo sua tensão. Próxima pergunta. A pressão no sistema de água, ela pode ser comparada? Preste atenção. A pressão no sistema de água, ela pode ser comparada? Item A: ao fluxo da corrente de elétron no circuito? Item B: a tensão no circuito? A resposta certa é o item B: a tensão no circuito. Passemos agora para o item 3. Item 3. A resposta certa à pergunta do item 15 é B. Conforme está sendo indicado na figura, observe a figura abaixo. A pressão é como a tensão. Observando a figura, nós temos uma esfera carregada negativamente, pressão elevada, e temos também uma esfera carregada positivamente, pressão baixa. Observe que nós temos o fluxo de elétron saindo da esfera carregada negativamente, cuja pressão é elevada, e indo para a esfera carregada positivamente, cuja pressão é baixa. Pelo fato de existir uma diferença em pressão elétrica, isto é, em uma tensão, os elétrons irão fluir até que as cargas sejam iguais. Próxima pergunta. Toda vez que uma corrente de elétron flui através de um resistor, há uma tensão sobre o mesmo? Preste atenção. Toda vez que uma corrente de elétron flui através de um resistor, há uma tensão sobre o mesmo? Item A: não, isso não está certo. Item B: sim, isto está certo. A resposta certa é o item B: sim, isto está certo. Passemos então para o item 9. Item 9. A resposta certa para a pergunta no item 3 é B. Uma corrente através de um resistor significa que existe uma tensão que faz com que a corrente ela flua. Esta regra também aplica a outros componentes, como por exemplo a lâmpada elétrica, que possui resistência.
Próxima pergunta. Um componente que limita o fluxo de eletricidade é... Preste atenção. Um componente que limita o fluxo de eletricidade é... Item A, um resistor. Item B, um limitador. A resposta certa é o item A, um resistor. Passemos então para o item 19. Item 19. A resposta certa para a pergunta no item 9 é A. De fato, um resistor pode ser definido como um componente que limita o fluxo de corrente de elétron. Próxima pergunta. Uma lâmpada elétrica no circuito queimou-se e você vai substituí-la. Você nota que a lâmpada ela tem capacidade de 6 volts. Porém, a única lâmpada que você tem em mão e que encaixa no soquete é uma lâmpada de 12 volts. Qual das seguintes afirmações está certa? Item A. Se você colocar a lâmpada de 12 volts no soquete, ela irá queimar-se. Item B. Não há problema em colocar a lâmpada de 12 volts nos soquetes. Porém, ela não irá brilhar tão intensamente como deveria. A resposta certa é o item B. Não há problema em colocar a lâmpada de 12 volts no soquete. Porém, ela não irá brilhar tão intensamente como deveria. Passemos então para o item 10. Item 10. Sua resposta para a pergunta no item 19 é B. Apesar do fato que a lâmpada de 12 volts não irá queimar, ela não brilhará com tanta intensidade como uma lâmpada de 6 volts no circuito de 6 volts. Próxima pergunta. A tensão sobre o resistor resultante do fluxo de corrente através do mesmo é chamada... Preste atenção. A tensão sobre o resistor resultante do fluxo de corrente através do mesmo é chamado... Item A, tensão de alimentação. Item B, queda de tensão. A resposta certa é o item B, queda de tensão. Passemos então para o item 5. Item 5. A resposta certa para a pergunta no item 10 é B. Existe uma tensão sobre a lâmpada e sobre um resistor, quando há um fluxo de corrente através desses componentes. Estes são dois exemplos de queda de tensão. Próxima pergunta. Quando se aplica uma tensão de 50 volts sobre uma lâmpada de 110 volts? Preste atenção. Quando se aplica uma tensão de 50 volts sobre uma lâmpada de 110 volts? Item A. A lâmpada irá se queimar? Item B. A lâmpada não irá brilhar tão intensamente quanto deveria? A resposta certa é o item B. A lâmpada não irá brilhar tão intensamente quanto deveria. Passemos então para o item 22. Item 22. A resposta certa para a pergunta do item 5 é B, exceto pelo fato que os valores da tensão são diferentes. Esta pergunta é muito semelhante àquela dada ao item anterior. Próxima pergunta. Quando existe uma carga negativa em algum ponto, existe nesse ponto, preste atenção, quando existe uma carga negativa em algum ponto, existe nesse ponto, item A, um excesso de elétron, item B, um número insuficiente de elétron? A resposta certa é o item A, um excesso de elétron.
Passemos então para o item 8. Item 8. A resposta certa para a pergunta no item 22 é a. Uma carga positiva significa um déficit de elétron e uma carga negativa significa um excesso de elétron. Se um condutor for colocado entre um ponto positivo e um ponto negativo, uma corrente irá fluir até que a carga fique iguais. Portanto, uma corrente contínua irá fluir quando uma tensão de alimentação for ligada a um circuito. Preste atenção, aluno. A resposta certa para a pergunta do item 22 é a. Uma carga positiva significa um déficit de elétron e uma carga negativa significa um excesso de elétron. Se um condutor for colocado entre um ponto positivo e um ponto negativo, uma corrente irá fluir até que as cargas elas fiquem iguais. Portanto, uma corrente contínua irá fluir quando uma tensão de alimentação for ligada a um circuito. Próxima pergunta. A seguinte afirmação está certa ou errada? Uma lâmpada de 12 volts brilha mais que uma lâmpada de 6 volts. Preste atenção. Uma lâmpada de 12 volts, ela brilha mais que uma lâmpada de 6 volts. Item A. A afirmação está errada. Item B. A afirmação está certa. A resposta certa é o item A. A afirmação está errada. Passemos então para o item 2. Item 2. A resposta certa para a pergunta no item 8 é A. Você não pode fazer uma afirmação definitiva sobre o brilho de uma lâmpada, baseando-se apenas em sua tensão nominal. Próxima pergunta. Qual das seguintes afirmações está certa? Item A. Existe um fluxo de tensão sobre o terminal de uma bateria. Item B. Existe uma tensão entre os terminais de uma bateria. A resposta certa é o item B. Existe uma tensão entre os terminais de uma bateria. Passemos então para o item 6. Item 6. A resposta certa para a pergunta do item 2 é B. Sempre diga tensão entre, mas nunca diga fluxo de tensão. Próxima pergunta. Quando uma corrente de elétron flui através de um resistor, o lado negativo da tensão sobre o resistor é, preste atenção, quando uma corrente de elétron ela flui através de um resistor, o lado negativo da tensão sobre o resistor é, item A, no lado onde a corrente entra no resistor, item B, no lado onde a corrente deixa o resistor. A resposta certa é o item A, no lado onde a corrente ela entra no resistor. Passemos então para o item 11. Item 11. A resposta certa para a pergunta no item 6 é A. Uma das coisas que você, aluno, deve lembrar acerca da queda de tensão sobre um resistor é que a mesma é sempre negativa no lado onde os elétrons entram no resistor. Próxima pergunta. Numa folha separada de papel, vocês, alunos, vão desenhar o símbolo usado para os seguintes componentes. Preste atenção. Vocês vão pegar uma folha e vão desenhar os símbolos que são usados nesses seguintes componentes. Uma bateria, um resistor, uma lâmpada elétrica e um interruptor. Vamos agora para o item 26. Item 26. Vamos lá?
Observe aqui no item 26 o símbolo da bateria, o símbolo do resistor, o símbolo da lâmpada e o símbolo do interruptor. O símbolo do resistor é um símbolo adotado pelos americanos. Nós temos o símbolo europeu. E temos também o símbolo da lâmpada, que também é adotado pelos americanos, sendo que nós temos também o símbolo europeu. Muito bem. Vocês agora completou a revisão programada. O passo seguinte vai consistir em pôr alguma dessas ideias em prática, através de experiências de laboratório. Muito bem, com isso terminamos esta aula. Então, até a próxima!